Um feliz domingo a você, meu irmão, feliz domingo a você, minha irmã. É o programa Discípulos e Missionários que começa na nossa TV Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova. Tenho a imensa satisfação de estar com você neste programa que tanto bem nos faz, que nos edifica na fé, na esperança, no amor, nos edifica no conhecimento da doutrina cristã católica. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Discípulos e Missionários. Nós estamos no mês de agosto, que aqui no Brasil é o mês das vocações, e nós iremos, portanto, no programa de hoje, refletir a vocação dos catequistas. Os catequistas como transmissores da fé. Esses irmãos e irmãs que na vida da igreja prestam um lindo, um precioso serviço de evangelização. Sobre esse tema que nós iremos conversar no programa de hoje. Portanto, para conversar conosco sobre esse tema, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, igualmente, um bom domingo. A vocês todos, um bom domingo também. De modo muito especial aos catequistas e aos demais leigos e leigas, lembrando os muitos ministérios, serviços e vocações laicais na igreja, como é o tema do mês, uma sinfonia vocacional. A igreja é uma sinfonia, sintonia, sinfonia, simpatia, sínodo. O prefixo sin, em grego, sempre fala união, né? Então, uma sintonia vocacional. A igreja é um conjunto grande de vocações em função do mesmo objetivo, realizar bem a vida e a missão da igreja. O Papa Francisco, no 3º Congresso Internacional de Catequese, ocorrido em 2022, ele afirmou o seguinte: nunca se cansem de ser catequistas, não de fazer a lição de catequistas. Isso não. A catequese não pode ser como uma hora de escola, mas é uma experiência viva de fé. Por isso, Dom Odilo, os catequistas eles têm esta missão de transmitir esta fé viva da igreja? O catequista é um pedagogo da fé. Okay. Né? O pedagogo fala, a imagem do pedagogo é o adulto que toma o menino pela mão e o conduz, ou a mãe que toma o menino pela mão e o ensina a caminhar, ou ensina a comer. Então, o pedagogo é o cuidado da criança. No caso, não necessariamente crianças, a catequese também para jovens e adultos, mas o catequista é alguém que ajuda a dar os primeiros passos ou os passos sucessivos para o amadurecimento, o crescimento na fé. A iniciação, o crescimento, amadurecimento na fé. E nesse sentido, os catequistas, claro, têm um papel muito importante. Às vezes, eles podem parecer mestres que ensinam e precisam ensinar. Perfeito. Mas ensinam muito, não só com palavra, mas também pelo exemplo, o testemunho da vida, pela sua atitude. E nesse sentido, o Papa fala de não ser simplesmente professor, mas ser catequista, isto é, ser aquele exemplo, aquele testemunha da fé que ele próprio vive, para que os que são os seus catequizandos possam também acolher a mensagem que ele traz. A realidade da catequese, Dom Odilo, na igreja, nas dioceses, na vida paroquial, é uma realidade que também precisa de renovação? Ela está em constante renovação. Certo. Permanece o que é essencial, né? Permanece, isto é, o fato que a catequese é um processo de iniciação, de crescimento e de amadurecimento na fé, que tem um conteúdo. Certo. Você pode escapar disso. A nossa fé está expressada no creio em Deus Pai. Então, preciso explicar o creio em Deus Pai. A nossa fé se desdobra numa moral. Não precisa explicar os 10 mandamentos.
Nossa fé se celebra, não precisa explicar a liturgia, os sacramentos. É claro que tem conteúdo, não se pode pensar que a catequese é só testemunho. Não, a catequese é conteúdo também. Precisa transmitir o conteúdo. Mas o modo como isso se faz é diferente de um professor que ensina na escola e pronto. O ensino na catequese se faz de um determinado modo. Então, os conceitos sobre os métodos vão evoluindo, vão se aperfeiçoando, mas o essencial permanece. Jesus foi um grande catequista. Sim. Os evangelistas foram catequistas. O Evangelho de São João é uma catequese fantástica, né? São Paulo foi um grande catequista. E assim, os padres da igreja lá, pegamos Santo, né, São João Crisóstomo, pega Santo Inácio de Antioquia, são grandes catequistas. Um modo de fazer as catequeses. E assim por diante. A teologia não é catequese? Bem, de um lado não é catequese, mas ela também é parte de uma catequese. Então, a catequese, na verdade, é todo um processo que é feito também como uma sinfonia de métodos, de formas para ajudar a iniciar na fé, a entrar e aprofundar o caminho da fé, amadurecer na fé. E isto dura a vida toda. Existe nas dioceses, Dom Odilo, uma formação para catequistas? Ou basta simplesmente a pessoa chegar lá e falar, eu quero ser catequista e começar a dar aula? Existe a formação, sim, precisa fazer, né? E que bom se alguém tem essa vontade de ser catequista, se apresente lá na sua paróquia, ao seu pároco, e ele vai lhe dar as orientações sobre a formação para ser catequista e sobre como fazer a catequese. Depois que o catequista faz esse curso, essa formação, existe um momento celebrativo de instituí-lo como catequista ou necessariamente não, Dom Odilo? Isso tem muitas maneiras de fazer até agora. Normalmente, alguns fazem, por exemplo, uma espécie de envio do catequista, dão algum reconhecimento como catequista. Agora o Papa instituiu o Ministério Laical de Catequista, mas que não necessariamente é condição para ser catequista, não. Condição para receber o ministério é já ser catequista, ter experiência de catequese, ter um caminho de catequese que o qualifica para receber o ministério de catequista. Então, não é, porém, o diploma que faz o catequista. Garante, né? É o catequista que tem as capacidades e qualidades que pode ser, digamos, reconhecido como um ministro da catequese. Ok, nós vamos para uma participação no nosso programa Discípulos e Missionários. A Elaine da Silva, que faz para Dom Odilo uma pergunta. Vamos acompanhar a pergunta da Elaine. Ela está lá. Dom Odilo, a sua bênção. É permitido realizar apresentações de dança dentro da Santa Missa? Apresentação de dança, depende de que dança, né? Depende de que dança. Claro que não dança como espetáculo, não dança como diversão, não. Porém, justamente na África, o povo dificilmente celebra sem um certo modo de bailar, né? Porque faz parte da cultura. Não rezam paradinhos, não cantam paradinhos. Sempre existe um modo de fazer o corpo acompanhar, mas é uma dança religiosa, que tem um significado religioso. Até na Bíblia se diz que o rei Davi também dançou, né, cantando salmos, né, com cânticos, hinos e danças glorificai o Senhor. Então, a questão é que tipo de dança, né? Não é qualquer dança. Não é pegar a mesma dança que você leva no desfile de carnaval, ou que você dança no salão, ou que você dança lá e sei lá onde, né? Não, dança que tenha sintonia com o que você celebra. E não é em todas as culturas. Você não dificilmente vai ver um país europeu o pessoal bailando dentro de uma celebração. Não faz parte da cultura.
Já entre os povos latino-americanos, africanos, é mais fácil que isso está dentro da cultura. Então, depende. Uma coisa é certa, não é qualquer dança. Segundo, ela deve estar inserida no sentido da celebração. Dom Dilo, nessa semana nós iremos na igreja celebrar, no dia 27 de agosto, a memória de Santa Mônica. E no dia seguinte, 28 de agosto, Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ou seja, mãe e filhos. Ou seja, aí também temos, de certa forma, né, um exemplo de catequista, né? Santa Mônica, de alguma forma, contribuiu também para catequizar o seu filho. Ou seja, os pais, eles têm essa responsabilidade também em relação à formação cristã dos seus filhos? Tem, e muito, né? Isso está inerente justamente à vocação matrimonial. E no casamento, uma das perguntinhas que o padre faz aos nubentes, aos que estão casando, é essa: vocês aceitam com amor os filhos que Deus lhes mandar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Este educando-os na lei de Cristo e da Igreja significa educação religiosa, catequese. Isto faz parte da vocação matrimonial, do casamento religioso. Portanto, os pais, sim, têm isso como vocação e como dever. Então, os pais continuem a fazer isso de maneira bonita, como vocês sabem fazer, e as crianças aprendem isso no colo de vocês. Dom Dilo, sua palavra final e sua bênção para encerrarmos o programa, por gentileza. Pois não, e hoje a minha palavra final é para vocês todos, catequistas. Quantos catequistas em nossas paróquias, nossas comunidades. Que beleza! Muito obrigado pelo que vocês fazem. Vocês são importantíssimos na missão da igreja. E a todos os leigos que exercem muitas vocações como leigos e leigas, mesmo quando isso não está na paróquia ou na igreja, mas vocês são missionários da igreja no mundo, lá na escola, lá na vida política, na vida econômica, na vida profissional, na sua empresa, no esporte, no mundo da cultura. Lá você, leiga, vocês são testemunhas do Evangelho. E nesse sentido, ali vocês vivem a sua vocação, nesta sinfonia de vocações que é a vida da igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.